Então, Jaime, primeiro a gente gostaria de agradecer por nos receber, nós da Axis 21. A gente admira o seu trabalho, não só nós, mas como todos que gostam de arquitetura, decoração e boas obras, admiram o seu trabalho. A gente queria começar esse bate-papo falando um pouquinho do Jaime Bernardo, início de vida, quando você saiu lá de São Paulo, depois foi lá para Luanda, foi trabalhar numa redação de jornal, depois Maringá. Fala um pouquinho desse começo de vida até você chegar no teu início. É um prazer estar fazendo isso com vocês, sabe? A admiração é mútua. É gostoso, né? Você trocar ideias na mesma área, né? Então, eu acho que isso é bem bacana. Bem, eu nasci em São Paulo, mas fui muito pequeno para Luanda, no interior do Paraná, quase na divisa com o Rio Paraná, e uma cidade de 5 mil habitantes. Então a gente saiu de uma capital de mais de 1 milhão na época, né? E meu pai era jornalista em São Paulo, e quando ele foi para Luanda, ele montou o jornal da cidade. E eu fui alfabetizado corrigindo o jornal, por isso que eu tenho essa ligação muito grande com essa parte de texto, porque eu tinha um problema muito sério. Agora mudou bastante com a história do computador, mas eu sempre olhei para um texto e eu vi o erro na hora, assim. Sabe aquela coisa de você ver o erro de português, coisa assim. Então a minha tinha secretárias que ficavam muito bravos com isso. Assim. Filho de jornalista, então não essa coisa da tipografia é isso. E daí eu vim para Curitiba com 15 anos, fiz colegial aqui e daí não saí mais, né? Eu fiz a Universidade Federal. Na verdade, eu passei em engenharia civil na Federal e fiz arquitetura na Católica, foi o primeiro ano da PUC. Só que daí no ano seguinte eu fiz vestibular de novo para arquitetura na Federal e fiquei com arquitetura e civil na Federal. Fiz os dois cursos simultâneos que na época podia. Então aí começou a arquitetura. Uma época bem difícil quando a gente se formou, que o arquiteto não era muito ainda, não existia assim tão forte a profissão de arquiteto, tanto é que existia uma faculdade só, que no início era a faculdade de engenharia, que transferiu uma parte para a arquitetura. Eu tive muita sorte de ter professores muito bons na faculdade. Eu fui aluno do Jaime Lerner, do Gandolfo, do Fortunato, Sanchotene, todos que tinham escritório e eram escritórios premiados. Então a gente teve muita oportunidade de já, desde o começo da faculdade, já trocar muito com a profissão. E no segundo ano de faculdade eu já comecei a projetar. Eu fiz a casa do meu tio em Luanda, foi o meu primeiro projeto, uma casa de mais de 800 metros quadrados, que eu vou para lá e gosto bastante do meu primeiro projeto. E daí comecei a fazer projetos. Eu nunca trabalhei em outra coisa que não fosse a arquitetura e estamos aí há 40 anos. E você chegou a se formar em engenharia também? Me formei em engenharia, mas nunca exerci. Sim. Só me formei, porque na época você podia fazer os dois cursos, né? Mas eu nunca, o que é bacana é que eu tenho uma base de engenharia, então sempre, todos os projetos a gente já lança com uma certa coerência. Sem dúvida, sem dúvida. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Né? Bacana. E me conte, como foi receber esse prêmio aí agora, depois dos 50, né? Receber esse prêmio aí da Forbes, né? Muito bacana. Veja, foi muito bacana porque foi de repente, assim, me ligaram, a jornalista que fez toda a matéria, eu não tive, sabe quando você não tá surpreso, assim, eu tocou o telefone, atendi, ela, olha, sou fulano e tal, e você está indicado para ser um dos 50, e se você topar, eu preciso que você me mande já um texto teu para ser aprovado, e da tua vida, e em seguida uma foto. Foi muito surpresa, realmente foi uma surpresa muito grande. Foi muito bacana, porque junto com pessoas bem legais, né? E que realmente, eu acho que nos últimos, eu estou com 65, nos últimos 15 anos, depois dos 60, acho que mudou muita coisa. Realmente, então foi uma matéria muito, muito legal, assim. Então, eu acho que é bacana porque isso valoriza toda a minha equipe, todo o escritório. E é um reconhecimento do teu trabalho ao longo desses anos todos. Exato, né? e foi de uma forma muito, muito natural, assim. Então isso eu acho que isso foi o melhor de tudo. Que bacana, que bacana.
Já a gente vê assim que todo profissional em qualquer área, ele tem que estar sempre se reinventando, sempre se aperfeiçoando, né? E como é que é essa busca aí? Porque vocês são muito focados em tendência, em pesquisa, em buscar. Você há mais de 20 anos, você vai sempre lá para Milão, ver a feira, você está inovando, está ganhando prêmio, está ganhando prêmio Casacor, está ganhando prêmio Boa Ideia, né? Então está sempre buscando. Como que é essa busca inconstante, constante de querer melhorar, de estar sempre pesquisando para não ficar sempre na mesma coisa que você faz, né? Veja, eu sempre disse que a arquitetura é uma profissão que você tem que ser extremamente curioso, certo? Você tem que estar antenado a tudo. E principalmente hoje, com o evento da internet, que mudou bastante, porque as informações são muito rápidas. Primeiro você recebia revistas de fora, demoravam no mínimo 2 meses para chegar, a revista que havia saído no mês, demorava 2 meses para chegar no Brasil. Ele sempre foi muito precário em termos de informação, né? Mas eu sempre busquei, você falou, há mais de 20 anos que eu vou à Feira de Milão, e que eu acho que isso é um dos pontos assim, que é muito importante e que você tem que estar sempre buscando mesmo. Eu acho que o esquema das tendências, você tem que filtrar muito tudo isso, são coisas que são muito passageiras, então isso é uma das preocupações que a gente dificilmente coloca em projeto. Os nossos projetos sempre eles são modernos, mas eles são mais perenes, assim, uma coisa de não... Isso até era uma das perguntas que eu iria te fazer. Se você busca projetos mais atemporais mesmo, né? Porque é um investimento alto, Exato. Né? E o que a gente tenta sempre é fazer com que o teu cliente receba o melhor. Então, o melhor é o que? É um bom desenho de imobiliário, quando ter obras de arte, então buscar obras de arte que são já tops ou que já estão indo num caminho, não crescer. Então isso é uma das preocupações que eu sempre tenho, assim, de não ser nada pela moda, nada seja passageiro, né? Então eu acho que esse é um dos pontos que faz com que o escritório seja diferenciado. E eu sou muito chato, porque eu participo de todos os projetos. A gente trabalha hoje, a gente tem quase 50 arquitetos, mas se eu falar com eles, eu estou sempre na prancheta de todos e sempre trocando e vendo, podia ser melhor, podia ser isso, tal. E a criação é toda sempre feita. A gente tem uma sala de criação onde tem alguns arquitetos que já trabalham comigo há muito tempo. O Gley está comigo há quase 30 anos, então assim, a gente tem uma troca muito grande, tem o William da parte de arquitetura, a Ana, então a gente hoje procura fazer com que a criação saia desse grupo e vá para um próximo arquiteto, que daí a gente vai treinando. Então é bem organizado. Bacana. E mesmo você assim, atendendo, buscando as tendências, atendendo aquilo que o cliente quer, sempre tem a mão do escritório, né? Eu vi que você vamos dizer, um pouco de discípulo do Niemeyer e da Zaha, né? A rainha das curvas, né? Você coloca isso nos teus trabalhos, essa coisa de curvas? Veja, se você pegar os novos projetos nossos arquitetônicos, são muito em cima do trabalho da Zaha. Claro que mesmo porque a gente está no Brasil, é mais difícil toda essa parte de estruturas e tal. Saindo de uma forma bem suave, assim, eu acho que eles se preocupam muito com o Brasil, com o entorno, com tudo. Não adianta você querer algo que não é viável para o país, né? Então, mas o Niemeyer a gente nunca vai deixar de ter, né? Eu acho que é o mestre de todos os arquitetos brasileiros, e eu acho que eu aprendi muito aqui com o Sancho Tene, que foi um dos arquitetos que foi meu professor e que me deu muita bagagem de caminho, assim, de escritório, foi muito interessante. E sempre vendo o que é de moderno, né? Eu gosto muito do Philip Stark ainda, sabe? Eu acho que ele tem assim uma preocupação muito grande em projetar de acordo com aquela região. Você vê o hotel, o Rosenwood em São Paulo, do Philip Stark, ele é totalmente com base brasileira, certo?
mas é Philip Starck, então eu acho que isso é bem bacana. Eu acho que essa saída das fronteiras assim, de arquitetura é muito importante hoje. Desculpa. Não, eu ia perguntar em relação às solicitações dos clientes, né? Você procura atender ou você, se é uma coisa muito maluca ali, você tenta pôr ele na casinha? Veja, uma pergunta bem interessante pelo seguinte, como que eu vou te falar? Eu sou muito tranquilo em relação a isso, eu escuto muito. Eu jamais vou dizer que você está fazendo uma loucura. Sim. Eu vou mostrar se aquilo foi realmente impossível, sim, a gente vai mostrar, mas a gente tenta não quebrar o sonho das pessoas que chegam na tua frente para fazer um projeto. Isso mas realmente é exatamente o que você falou, porque é um sonho, né? Exato, mas o que eu percebo assim, no final é que as pessoas acabam te escutando e você acaba realizando um projeto que no final você fica muito satisfeito também. A gente fez agora um apartamento que o cliente chegou e queria um clássico, mas clássico, bem clássico. E a gente faz, mas só que se gostaria de fazer um moderno. Sim. Só que a gente foi fazendo, tem 2, 3 anos, está pronto agora, que a gente se mudou, está muito feliz no apartamento. E realmente a gente fez um clássico que poderia estar exatamente no dia de hoje, assim. Certo? A gente trabalhou muito com a cor bem suave, com tudo, ficou um espaço extremamente agradável. Sim. Então eu acho que isso não dá para ser, eu sempre acho que ninguém sabe tudo, assim, entendeu? Eu acho que você sempre tem que estar buscando e inovando. Então eu acho que esse é um dos segredos do escritório, assim, de não ser taxativo, que tem que ser. Sim. No final acaba sendo do jeito que a gente quer, mas de uma forma que fica bem coerente. Que bacana. Jaime, quais são os próximos passos? Qual a direção? Como é que você vê o futuro do escritório? Jaime, Bernardo, como é que você, o que é o legado que você vai deixar para essa turma nova aí, os novos arquitetos? Qual que é a marca aí? Veja, eu estou bem preocupado com isso, a gente tem trabalhado muito isso, porque a minha ideia, a gente está passando num processo bem de transformação agora, é uma pergunta bem de acordo, assim, porque eu parei e falei, ou eu continuo ou eu paro. Porque a vida passa tudo muito rápido, né? E a ideia foi a gente está passando por um processo de associados para que daqui a um ano para que se tornem sócios e que a gente tenha todo aquele esquema bem americano mesmo, de júnior, sênior. Eu quero que as pessoas cresçam aqui dentro. Porque eu escutei coisas muito legais de arquitetos que estão trabalhando aqui comigo com 30, 35 anos, que hoje tem uma família, tem um filho, e viram para mim e falam, não, eu não tenho plano B, o plano é ficar no teu escritório. Então é uma responsabilidade muito grande. Então a gente está, e sabe que é muito difícil isso no Brasil. Então hoje a gente está procurando cada vez mais ter uma equipe bem coesa, que seja, porque não adianta ter um muito bom e ter as pessoas. Então a gente hoje está procurando criar cada vez mais equipes que se conversam sozinho. Exatamente, exato. E assim, para nós é uma honra quando a gente tem uma revenda de um imóvel assinado por você. Que legal. Que bom, isso é muito bom. Eu acho que isso é o resultado Com certeza. Eu acho que isso é uma troca muito grande, né? Sim. Eu acho que do escritório de arquitetura com a imobiliária, com tudo isso, porque sim, tem que ser, né? Eu acho que tem que legal. Jaime, eu acho que é isso, né? A curiosidade é grande. Assim foi no treino, agora eu vou fazer. A curiosidade é grande. Se a gente quiser, a gente conversa bastante. Não, isso é verdade. Mas é isso, a gente agradece bastante. Que isso, não, meu prazer. Parabéns, né? Obrigado, Esterinho. Na verdade, é uma honra pra gente aqui como paranaense, né? Com certeza. É um arquiteto de renome internacional, sabendo que ele é quase paranaense, né? Eu acho que sou mais, né? Acho que mais.